acho bem pertinente cantar pelo menos uns 3 pedacinhos dessa música para nós pensarmos na resposta. Nós vamos dar esta resposta para nós mesmos, ok? Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que tenho tristeza? Se nada é impossível para ti, por que tenho tristeza? Se nada é impossível para ti, por que tenho tristeza? Se nada é impossível para ti, por que tenho tristeza? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que tenho dúvidas? Se nada é impossível para ti, por que tenho dúvidas? Se nada é impossível para ti, por que tenho dúvidas? Se nada é impossível para ti, por que tenho dúvidas? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. E aí nós vamos iniciar o nosso momento da noite com esta música, Por que tenho medo? Porque sempre nós convidamos a responder. Se eu sou cristã, se eu sou espírita, se eu tenho fé, não pode ter em meu coração espaço para o medo, porque o medo não combina com a fé. Então, o medo é como a treva e a fé é a luz. Onde a luz chega, a treva se dissolve. Então, onde existe a fé, não há lugar para o medo, para o temor, porque nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para Jesus e nada nos acontece sem que seja da permissão do Pai, por perceber naquela experiência uma necessidade nossa de aprendizado e de crescimento. Este é o comportamento que deve ter o verdadeiro cristão. Não deve ser um cristão meia boca. Ah, eu sou cristã, eu tenho fé, mas na hora que eu estou passando por uma dificuldade, eu já começo a questionar por que comigo, por que eu, não é? Então vamos fazer a nossa prece em forma de canção para o nosso querido irmão, trabalhador, dedicado trabalhador do plano espiritual que tem abraçado a humanidade para auxiliar e que neste especial momento onde todo o planeta passa por esta dificuldade, ele está a coordenar equipes nos hospitais montados no plano espiritual para atender a todos aqueles que estão sendo tratados pelo Covid, que muitas vezes desencarnam, e existe uma equipe especial, várias equipes trabalhando em nosso Brasil, como já foi falado, sob o comando de Ismael, o guardião do nosso Brasil. Então, Bezerra de Menezes, este
este protetor, este benfeitor, este amigo, amado benfeitor. Cantemos. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Com a permissão então de Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia, nós rogamos a presença dos benfeitores espirituais que coordenam o trabalho deste ponto de luz. Que cada família aqui representada possa receber a bênção, a proteção e que pela misericórdia do Pai, todo mal, toda dor seja aliviada, seja ela do corpo ou da alma. Que possamos sair daqui sempre melhores do que aqui entramos. É isso, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar, um assunto assim, tão importante de nós termos ele bem na nossa mente, que se eu sentir que não vai dar tempo de abordar todos os itens, nós vamos fazer em duas partes, hoje e na quarta-feira que vem. Mas eu tenho quase certeza que nós conseguiremos sintetizar isso tudo neste momento. Nós temos 55 minutos para falarmos o que o Espiritismo pode fazer por nós. Nós já pensamos sobre isso? Desde o momento que nós adentramos a uma casa espírita, quando nós pisamos a primeira vez numa casa espírita, muitas vezes, e a maioria, eu acredito, a maioria de nós, recorreu a uma casa espírita no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia, porque estava ali precisando de uma força, de um amparo, de um fortalecimento espiritual. Estou enganada? Poucos são aqueles que vão para uma casa espírita pensando assim, eu vou trabalhar nessa casa espírita por amor, eu quero só trabalhar. Normalmente nós temos ali algumas aflições e nós sentimos que na casa espírita nós conseguimos respostas. Nós conseguimos o que Jesus realmente nos prometeu, que é o Consolador. Nós conseguimos encontrar ali respostas que acabam consolando o nosso coração. Então veja bem por quê. O que o Espiritismo pode fazer por você? Cada qual tem que pensar isso. O que o Espiritismo já fez na sua vida? Desde o momento que você teve contato com essa doutrina maravilhosa, desde o momento que você começou a estudar, que você começou a compreender do que se trata essa doutrina que nos traz de forma tão clara e tão didática as questões de filosofia, de ciência e de religião. Então nós vamos percebendo que a base, esse tripé da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião, nos dá sustentação para que nós possamos vencer todos os obstáculos. E Chico Xavier dizia que aquele que crê em Deus, que tem a fé em Deus e que sabe da reencarnação, ou seja, que o espírito não morre, que a vida continua, ele consegue superar qualquer dificuldade, qualquer momento de dor aqui, né, na sua reencarnação. Por quê? Porque ele encontra consolação que virá depois. Ele encontra ali a consolação de saber que aquele ente que partiu antes dele, que o antecedeu no retorno à pátria espiritual, se eram ligados pelos laços do afeto, estarão juntos novamente. Então veja bem, primeira premissa, né, da doutrina, Deus. Deus, criador de todas as coisas, inteligência suprema. Aninha, desligou aqui? Não, né? Desliguei. Não. Não, aqui esquenta. A hora que começa a falar assim, dá um calor que você não tem noção. Minha filha, aqui é difícil. Então, Deus, o Espiritismo nos traz a definição de Deus, não é?
como inteligência suprema, criador de todas as coisas. Todos nós sabemos disso. Ah, mas como que eu vou ver, como que eu vou provar que Deus existe? Então a gente pergunta, me prove onde Deus não existe, onde Deus não está. O que tem nessa natureza que pode ter sido o homem que criou? O homem é co-criador, mas quem tudo criou foi Deus. Tem também a outra pilastra, né, fortíssima da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Por isso a doutrina espírita é espiritualista, acredita na vida após a morte, na vida após a vida. Né? Porque fala vida após a morte, mas a morte, no sentido como as pessoas encaram a morte não existe. Existe ali uma passagem, depois desta vida, desta reencarnação, vamos então para outra vida. Ou seja, nós temos várias existências. Eu estou nesta existência, mas eu vou perder a minha personalidade desta existência. Vou deixar de ser a Abelha, esposa do Jaime, né, meu bem? Que felicidade a sua, né? O homem mais feliz do Vadoas. Então, Marquinho. Então, começa a nos mostrar. Até o meu acabar, né? Hã? Até o meu acabar. Até o meu acabar. Então, nós temos uma vida, o espírito, e esta vida, ela não se acaba. Deus criou o espírito imortal. Então, o espírito, ele não é assim, tem gente que faz muito essa distinção. Deus é eterno, que sempre existiu, mas a alma, o espírito não é eterno, porque ele foi criado, mas ele é imortal, então ele jamais se acaba. E nós vamos num processo de evolução, como já falamos anteriormente. Depois, outra base, da reencarnação. É a única forma que nós temos de verdadeiramente compreender a justiça divina. Porque se eu considero que tenho apenas uma vida, apenas uma existência, então eu estou dizendo que Deus é injusto comigo, não é? Porque enquanto fez o outro nascer lá num berço de ouro e tendo todas as regalias do mundo, me fez ter que trabalhar dia, trabalhar de noite, ralar, não é assim? Onde a justiça divina? Claro que eu dei um exemplo muito superficial, mas e quem nasce com os olhos perfeitos, igual nós nascemos, graças a Deus, andando, sendo senhores dos nossos sentidos, e aquele que já nasce condenado a viver em cima de uma cama, que já nasce com um problema mental, com uma deficiência? Então Deus é injusto? Deus me privilegiou com saúde e aquele ali foi condenado? Mas condenado por quê? Se é um bebê, que culpa o bebê tem de nascer sem os braços? Que culpa o bebê tem de nascer com aquele lábio liporino, né? Que tem que fazer até cirurgia depois. O que aquele neném fez para poder nascer cego? O que aquela criança fez para não conseguir andar e ficar o tempo inteiro em cima de uma cama e só mexer os olhos? Sem realmente acreditarmos e compreendermos o processo da reencarnação, que é o que nos dá essa condição de resgatarmos os nossos erros, e compreender que na doutrina espírita não existe castigo e não existe recompensa, que tudo é consequência das nossas escolhas. Imagina sem a certeza da reencarnação, como que nós iríamos caminhar? Outro pilar, pluralidade dos mundos habitados. Então a doutrina espírita tira de nós esta ideia que muitas pessoas têm de que só existe vida no planeta Terra. Que coisa mais linda, né, Saliba? A gente mora no subúrbio da Via Láctea, porque quando vocês olharem lá a localização do planeta, do Sistema Solar, a localização do nosso Sistema Solar é no subúrbio, é na periferia da Via Láctea, da galáxia. Olha que bacana, então nós somos da periferia e somos os únicos, né? O único planeta habitado é a Terra. Tem gente que não acredita nisso. Então existem vários, milhões de planetas, de provas e expiações na mesma condição da Terra. Como existem milhões de planetas planetas primitivos, milhões de planetas que já estão em regeneração, milhões de planetas que são considerados mundos felizes, ou seja, o universo é algo infinito que nós não conseguimos conceber, mas nunca podemos pensar que só aqui existe vida. Comunicabilidade dos espíritos. Então, se os laços de afeto não se rompem, se a vida continua, porque o espírito não morre, qual o problema desse espírito estar aqui próximo a mim? Se ele não morre, se ele continua mantendo a sua individualidade e mantendo os seus afetos e também os seus desafetos no seu sentimento, qual o problema dele estar ao meu lado?
E estando ele ao meu lado, qual o problema dele se comunicar comigo? Ele vai se comunicar. Se eu não ouvir ou não perceber, é porque eu não tenho, às vezes, aquele dom mediúnico da audiência, da clarividência, da psicofonia, para conversar com o espírito. Mas eles estão aí e é possível, sim, a comunicação com eles. E a moral espírita, que é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, incansavelmente, nós repetimos isso aqui. Miguel, né? Qual o manual de instrução que nós temos, cada vez que nós nascemos aqui no planeta Terra? Nós temos um manual de instrução. O que é? O Evangelho de Jesus. Em todos os momentos de nossas vidas, se nós estivermos ali em dúvida do que fazer, do que decidir, vai buscar no Evangelho uma orientação. Leia um pedacinho do Evangelho. O que acontece? Poxa, mas eu estou aqui com um problema financeiro. Aí eu vou abrir o Evangelho lá, vai falar do divórcio, que Deus não separa o homem, que Deus uniu. O que tem a ver eu ler divórcio se eu estou com um problema que eu tenho que resolver, que é financeiro? Mas aí sabe o que acontece? É que na hora que eu busco o Evangelho, que eu sintonizo ali com aquele livro abençoado, que me faz estar numa outra sintonia vibratória, então a espiritualidade, ela consegue em mim encontrar condições para me auxiliar. E enquanto eu ficar ali perdida com os pensamentos do mundo, muitas vezes eles estão ali para nos ajudar, mas nós não abrimos o nosso coração para receber essa ajuda, para termos uma intuição, para termos um caminho. Então, o Evangelho, ele está sempre ali a abrir o nosso coração, a nos preparar para recebermos do alto. Jesus disse: batei e a porta se abrirá, pedi e obterei. Então, se você pede verdadeiramente, você vai receber. Muitas vezes a resposta que você vai obter não é a que você queria, mas é a que era melhor para aquele momento. E normalmente com o tempo a gente acaba compreendendo que não podia ter sido do jeito que a gente queria que fosse, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós, certo? Então, lá no capítulo, nós baseamos neste estudo no capítulo 6 do Evangelho. Não é o 6 não, gente, tá errado ali. Lá, o notebook errou a tecla, tá vendo? Eu digitei certo, mas ele digitou errado. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, lá que fala das aflições. Então, veja bem, neste capítulo, Kardec fala assim, olha, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então é maravilhoso você pegar um evangelho segundo o Espiritismo e você ter ali de uma parábola de Jesus, você ter ali destrinchado o que Jesus quis dizer, você conseguir compreender aquela palavra de Jesus no contexto da época, porque te reporta aquela época de Jesus, como que era, por que era daquele jeito, por que falava daquele, por que usou aquela palavra. Então a doutrina abre para nós este leque de possibilidades de nós compreendermos cada vez mais e melhor o que Jesus veio nos ensinar. E sabemos que o Espírito de verdade que acompanhou Kardec o tempo inteiro é Jesus, é o Cristo, que veio como Cristo Consolador. Então, o Cristo Consolador está lá no Evangelho de João, que Jesus prometeu lá no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Olha só, se vocês abrirem a Bíblia lá no Evangelho de João, está escrito bem assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conceber, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus sabia que nós, a humanidade, iria esquecer das coisas que ele veio nos ensinar. Como esquecemos? Até hoje estamos aí com dificuldade de fazer caridade. Achamos que a caridade é doar ventilador quebrado, roupa rasgada, calça sem o zíper, sem botão, camisa sem elástico. A gente acha que é assim que é caridade. Esquecemos o que Jesus realmente falou, que a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas.
Até hoje nós temos dificuldade em compreender amar o próximo como a si mesmo. Eu quero amar o próximo, mas só quem está próximo de mim. Aquele outro lá da rua não é do meu sangue, não é da minha família, não quero nem ver. Então a gente acaba esquecendo que Jesus veio nos mostrar que nós temos a humanidade, a nossa família. Nós temos que procurar, mesmo que estejamos reencarnados numa família onde não temos muita afinidade com aqueles espíritos que reencarnaram juntos, nós precisamos procurar transformar aquelas relações de desafeto em afeto, para que elas possam se transformar em espíritos que farão parte da nossa família universal, da família espiritual. Então, a partir do momento que eu consigo transformar um inimigo num amigo, eu tenho ali mais um espírito que estará junto comigo nesta caminhada evolutiva, que estará próximo a mim em muitas situações para me auxiliar. A doutrina veio nos trazendo isso. Algumas coisas importantes que o Espiritismo faz por nós, olha só. Primeiro, integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Então, com a doutrina espírita, você de cara, você percebe que não tem como você terceirizar o seu erro. O erro é seu. Por mais que você fale assim, mas o outro me induziu a falar um palavrão. Não, é você que não teve equilíbrio emocional. Mas o outro... Não, é você. A doutrina, ela é um espelho assim de todo tamanho gigante, que a gente fica vendo a gente refletida nele. Quer conhecer a doutrina, quer compreender a doutrina, começa a procurar conhecer a você mesmo. A partir do momento que você começa a se conhecer, aí é possível você começar o seu processo de transformação, a sua reforma íntima. Porque você começa a perceber, né? Chega uma pessoa e fala assim, nossa, consegui trocar de carro, vem cá pra você ver. Aí aquele carro todo bonito fala assim, mas não tem nem ar-condicionado. Nossa, gente, o que é isso? Eu tenho inveja. Aí eu começo a perceber que o meu comentário ali, tentando tirar um pouquinho o brilho da pessoa, porque eu tenho inveja. Então eu tenho que olhar, poxa, se eu tenho inveja, eu já reconheço, o que eu vou fazer para corrigir isso aí? Não é? Alguém falou uma coisa, de cara você já dá ali uma resposta. Nossa, mas que agressividade, o que é isso? Então, o que eu tenho que... Opa, eu não tenho muito controle das minhas emoções, porque qualquer coisa que me contraria, eu já estou revidando com 7 pedras na mão. Então, eu preciso ser uma pessoa mais tolerante, né? Eu preciso ter um pouco mais de paciência com as pessoas. Enfim, então a gente vai deixando de terceirizar, percebendo que a responsabilidade é toda nossa. Você é seu responsável. Então, se eu estou bem ou se eu estou mal, não é o outro que tem culpa. Igual o outro que casa, né? Eu estou casando para o cara me fazer feliz. Gente, pelo amor de Deus, que absurdo. A pessoa ainda tem essa ilusão. Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. Então, a gente terceiriza até isso, né? Não, eu estou casando com fulano para ele me fazer feliz. Por que a gente não fala assim, eu estou casando com fulano para fazê-lo feliz? Para procurar fazer tudo para que ele seja um homem feliz, como o Abelha ali, né? Realizado, pleno, né? Ai, gente, que... Pergunta se ele quer vir na próxima junto, é ruim. Enfim, mas aí se não quiser que vem mesmo, viu, meu bem? Chico Xavier falou que não, a gente não reencarnou junto para aprender a tolerar, tem que aprender a amar. Enquanto só tolerar não vale, né, Di? É bem assim. Então, outra coisa que o Espiritismo faz por nós, olha ali, expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Ou seja, a universalidade do conhecimento. As leis divinas, lei de progresso, as leis morais, a lei de liberdade, a lei de destruição, todas as leis divinas, em qualquer lugar do universo, esta lei vale. Por isso que Emmanuel fala o seguinte, que o bem que você faz, ele é seu advogado, onde quer que você se encontre. Em qualquer planeta que você reencarnar, o bem que você fez aqui na Terra, ele está sendo seu advogado em todos os momentos, porque são, vamos dizer como André Luiz chamava lá no nosso lar, né? Bônus, hora. Você acaba conseguindo bônus. São créditos do bem que você fez, e isso faz com que você se fortaleça para as experiências difíceis, para as situações difíceis, enfim, os mentores espirituais da humanidade. Então nós compreendemos que nas diversas regiões, como agora nós temos aqui equipes especificamente vindas para trabalhar no planeta Terra por causa da pandemia, que tem equipes espirituais em todos os países do mundo, e mais
precisamente como nós falamos sobre o livro No Rumo do Planeta de Regeneração, que Filomeno de Miranda nos traz a explicação, das equipes que vieram para a Terra, para o Brasil, especificamente para auxiliar o Brasil neste momento, inspirando médicos a conseguirem um tratamento adequado, a auxiliarem, levando a consolação, a calma para aquelas pessoas que estão muitas vezes ali entubadas, que estão passando por dificuldades no hospital. As equipes espirituais estão trabalhando intensamente neste propósito. O que o Espiritismo pode fazer mais por nós, gente? Revelar o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Falamos sobre isso, não resta dúvida. Então, suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Ah, mas eu tenho medo da morte. Mas quando nós nascemos, a única certeza que nós temos é que nós vamos novamente desencarnar, nós vamos morrer um dia. Todos nós aqui, ó, pode olhar no bolso aí, o seu ingresso já tá aí, ó. Você só não tá falando aí o dia e o horário, mas você já tá com o seu bilhete aí, já reencarnou com o seu bilhete aí, viu, Leonardo? Todos nós já temos o bilhetinho que já está com a gente. Então, nós temos que ter um outro olhar sobre a morte, o que não quer dizer que nós vamos ficar soltando foguete quando alguém desencarna. Não é isso. Nós temos o luto, que é necessário que nós saibamos vivenciar. Nós temos aquele momento que a gente tem que, né, viver aquele luto para que a gente possa crescer, mas é um luto que nós vivenciamos não com aquele apego que chega a desequilibrar o espírito que desencarnou, mas o luto de um carinho, de uma saudade que a gente vai sentir, mas uma certeza de que estaremos juntos novamente um dia. Então, esta diferença nesta lida com as desencarnações, o espírito ele tem que dar o testemunho, ele tem que dar o exemplo. Imagina um espírito que tem medo da morte. Complicado, né, gente? Vamos parar para organizar? Então, você realmente é espírita? Você já entrou na doutrina espírita? Sim, mas a doutrina espírita já entrou em você? Porque ter medo da morte, nós que sabemos que a morte não é o fim. O que o Espiritismo pode fazer? Então, outra, confere-lhe forças para suportar as maiores dificuldades e vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico, viu, Saliba, nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Então, agradece o seu joelhinho aí doendo. Fala assim, para algum lugar eu caminhei que não devia, então agora eu tô tendo que caminhar um pouquinho mais devagar, acho que já correu demais, né? Enfim. Outra aí, olha só. Tranquiliza você com relação aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Por quê? Você vê ali um pintinho, né? Um pintinho amarelinho no meio daqueles outros pretos. Mas é diferente. Quantas famílias? Eu penso que quase todas, na sua maioria, não é? Tem ali um membro ou dois que são ovelhas negras. Quer dizer, a família toda unida, toda harmoniosa, mas tem aquele ali que não se encaixa. A família só de gente do bem, mas aquele ali sai um marginalzinho, que rouba, que usa droga, que faz, né? E tem aquele, aqui a família toda unida, mas aquele irmão ali não mistura com ninguém. Sim, mas o pai não quer saber dos filhos. Enfim, naquele agrupamento familiar, sempre existe aquele espírito que não tem muita afinidade. Por que Deus permite isso? Porque serve de prova para aqueles que estão recebendo este espírito menos esclarecido, serve de prova para que eles possam auxiliar este irmão, estender a mão para ele. Porque tem a possibilidade deste espírito, em renascendo numa família com espíritos um pouco mais cordiais entre si, ele aprenda a cordialidade, ele aprenda a solidariedade, a educação, os bons modos, o trabalho, a honestidade. É dada a ele esta oportunidade. Agora, se ele não aproveitar, já é um problema dele. Então, o Espiritismo nos mostra por que destes desajustes. Demonstra que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Então, inferno, céu, são estados de espírito. Eu posso estar num paraíso maravilhoso, numa cachoeira ou na beira de uma praia e me sentir no inferno, porque dentro de mim eu estou com um peso na consciência, eu estou com meus pensamentos atribulados, eu não consigo me equilibrar. Estou fisicamente num lugar maravilhoso, mas internamente eu estou vivendo o inferno.
E eu posso estar num lugar super bagunçado, num lugar terrível, num trânsito horroroso, mas eu estar ali em paz, conectada com o meu mentor, com o meu anjo guardião, me sentindo consciente daquele momento, dona de mim, das minhas ações, dos meus sentimentos. Então aquilo ali é o céu. Não cantamos sobre a perfeita alegria? Passarmos por uma tribulação gigante, mas permanecermos ali em paz. Então, a presença divina é a nossa consciência. E nós, aquele exemplo que eu dei há tempos atrás, do avião, né, que o pai mostrou, quando o menino perguntou para Deus, o menino perguntou para o pai, que explicasse para ele o tamanho de Deus. Então, ele vai, pega o menino, mostra lá um avião passando no céu, e fala, olha, tá vendo aquele avião lá? Aí ele verá, pois é, aquele lá é o tamanho de Deus. Ah, mas é muito pequenininho, né, pai? É, muito pequenininho. Aí pega o menino, leva ele no aeroporto, aí vê lá aquele monte de avião grande estacionado, aí chega o menino na cerca e fala assim, ali, tá vendo o avião lá? Não, mas aqui é muito grande, pai, esse Deus aqui é grande. Aí ele explica, quanto mais próximo você está de Deus, maior ele fica. Quanto mais distante, menor ele fica. Então, nós é que nos afastamos de Deus. Então, essa presença divina da consciência é uma consciência tranquila, uma consciência do dever cumprido, uma consciência de que você não está prejudicando seu irmão, de que você está procurando agir como Jesus ensinou. Outra coisa, liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa, desmistifica e amplia o conhecimento, mostrando com clareza a simplicidade de todas as dimensões da existência. Ora, por que nós vamos ter tabu? Por que nós vamos condenar o outro que está numa religião determinada, que tem este ou este ritual, que faz isso ou aquele outro procedimento? Cada qual está no seu momento. Então, às vezes a gente falava assim, eu falava, né? Nós, gente, o pessoal dessa igreja evangélica ali grita tanto que eles pensam que Deus é surdo. Mas às vezes para o momento daquelas pessoas, eles conseguem sintonizar com Deus gritando, eles pensam que ali é o momento que eles ainda precisam para se conectar com Deus. Então a gente passa a compreender que o outro está no momento dele. E que se nós não gritamos para falar com Deus, que bom que nós já conseguimos conversar com Ele dentro de nós, com a nossa consciência ali tranquila, né? No momento de oração, num pensamento que a gente eleva. Ah, mas o outro lá acende vela para poder rezar, tem quadro de santo na parede. Qual o problema? Se ele ainda precisa disso, se para ele isso é importante, deixa ele acender a vela dele. Deixa, como é que é, negão? Deixa fazer o despacho dele lá, né? Deixa cantar para subir, né? Bota lá uma canjica grossa, um milho, né? Assim, enfim. Então, cada qual no seu tempo. Então, primeira coisa que a gente aprende, né? Uma das coisas importantes é não criticar o outro pela religião que ele professa. Porque está no momento dele. Muito melhor que ele esteja ali numa igreja que está gritando, do que estar num boteco fazendo coisas erradas, procurando lugares que não são os melhores, não é mesmo? Então, cada qual no seu tempo, cada qual, olha só, surgiu, cada qual no seu momento. Bem-vindos. Então, todas essas reflexões que nós fazemos a respeito do próximo é para que nós não julguemos, para que nós, bem-vinda, nós estamos falando exatamente sobre o que o Espiritismo pode fazer por nós na nossa vida. Que uma coisa, como eu já falei, né, de outras vezes, uma coisa é quando você entra na doutrina espírita, a outra coisa é quando que a doutrina espírita realmente entrou em você. Então, nós sabermos disso tudo que nós estamos falando e continuarmos agindo do mesmo jeito, significa que ela ainda não falou em nós, o que não nos trouxe a mensagem. Nós não compreendemos a mensagem dela, né? Porque trazer a mensagem ela traz. Outra coisa importante, elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro além da chamada morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com entes queridos depois de desencarnados. Então, como eu cantei aqui no início, por que tenho medo? Como que nós podemos nos dizer espíritas cristãos e termos medo da morte? Claro que nós não vamos facilitar, nós não vamos antecipar. Nós não vamos fazer coisas que vão nos colocar em risco de vida. Risco de morte, risco de vida, sei lá o que se fala hoje. Mas vocês entenderam. Mas nós vamos ter medo. Igual agora nessa pandemia, meu Deus, tem misericórdia dessa humanidade. Porque quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas suicidaram, justamente por medo da morte.
pânico. O que é isso? Então a doutrina, ela é consoladora, porque ela mostra, você não vai antes da sua hora, a não ser que você cometa um suicídio, mas o seu momento, todos nós vamos ter o nosso. Então, se eu tenho que morrer, desencarnar por agora, eu tenho que ter um motivo. Ou eu vou ser atropelada, ou eu vou ter um ataque cardíaco. Tem uma irmã que morreu com 49 anos, teve um infarto. Então, algum motivo tem que ter para morrer, não tem? Porque assim, deitar de noite e não acordar de dia, eu falo que isso é a boa morte, né? A pessoa deita e aí no outro dia já desencarnou. Olha que bênção. Olha para aquele espírito sair do corpo, que facilidade que foi, né? Sem estar ali naquela agonia, sem ter adoecido. Chegou a minha hora, ou vai ser de Covid, ou vai ser do que for. É porque chegou a minha hora. Se não for a minha hora, eu vou pegar Covid, eu posso ficar até no hospital, mas não vou morrer, porque não chegou a minha hora. Quantos milhões de pessoas foram contaminadas e se recuperaram, estão bem, como se nada tivesse acontecido. Então, o medo não combina. Eu falo com vocês do medo porque se nós temos realmente a certeza de que nada acontece sem ser a hora e sem ser da vontade de Deus, nós não temos que temer. Nós temos que simplesmente nos entregar a Ele. Falar, Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Né? Que eu seja realmente uma serva do Senhor para fazer diferença na vida daqueles irmãos. Imagina chegar alguém aqui com medo e a gente começa, nossa, peraí, passa o álcool aqui, vamos ali, distancie. Imagina a gente nessa paranoia. Então, não é por aí. É claro que ninguém está falando que é contra medidas sanitárias, mas a gente percebe que há um exagero nisso aí, e isso tem mantido muitas casas espíritas fechadas, infelizmente, muito mais do que a igreja católica, do que a igreja evangélica, praticamente todas já estão funcionando. E justamente as casas espíritas estão ali, né, ainda com as portas fechadas. Tudo bem, mas vamos repensar se realmente é isso que a doutrina nos ensina. Como Padilha falou aquele dia, nunca esqueci, né, Padilha? Se Jesus voltasse ao planeta hoje, ele ia nos pedir para ficar em casa ou para irmos curar os leprosos? Fica aí a pergunta. Então, permite a presença entre nós de doutrinadores, espíritos de sublime elevação para prestar esclarecimentos e acalentar os nossos corações. Quantas mensagens consoladoras nós recebemos, não é? Quantas mensagens, o evangelho, quando você abre o evangelho ali, você encontra muitas vezes aquela mensagem, nossa, eu li isso aqui, eu estava precisando ouvir isso, não é mesmo? Às vezes até no WhatsApp, tem muita porcaria no WhatsApp, mas tem tanta coisa boa, tem cada mensagem tão linda, a gente recebe, olha, eu estava precisando ouvir isso agora, não é assim? Então, o que é isso? É Deus agindo, é Deus nos colocando ali, dando para nós ali a segurança, a tranquilidade, fortalecendo a nossa fé, para que a gente continue caminhando com serenidade, mesmo atravessando turbulências, mesmo enfrentando um furacão. Vou enfrentar com serenidade, confiante em Deus. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas eu estou fazendo a minha parte. E outra coisa, traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão. Opa, combate ou cura da obsessão? Uau! O que vocês acham que é isso aí? Imagine. Se a doutrina espírita não nos traz o conhecimento, como está lá na pergunta 459, não sei, mas é mais ou menos essa. Os espíritos interferem em nossas vidas? E aí os espíritos respondem a Kardec, muito mais do que imaginas. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, se nós não temos esse conhecimento, e nós já falamos aqui das influências espirituais, lembram? Teve uma palestra aqui que foi justamente a respeito dos encostos, que nós também às vezes com o encosto ali perto da gente, que, ou seja, um espírito que está nos influenciando. Então, estes espíritos se aproximam de nós e se nós não nos conhecermos, olha aí, conhece-te a ti mesmo. Nós não vamos perceber que aquele mal-estar que de repente nós começamos a sentir é a presença de um espírito. E às vezes aquele espírito não está nem querendo nos prejudicar, mas a presença dele ali está nos trazendo algum tipo de sofrimento, de desconforto. Mas por que eu estou percebendo que isso é um espírito? Porque eu estava bem e de repente eu comecei a sentir algo que não é normal. Eu fico muito irritada, eu estava bem, estava tranquila, de repente me dá uma raiva, eu estou nervosa, vontade de socar. Por que eu fiquei assim de repente? Então eu começo a perceber as influências que vão chegando até mim e que podem me levar a um processo de obsessão
mais complexa. Nós já falamos sobre obsessão. Você começa ali com um pensamento ruim, você vai alimentando aquele pensamento e de repente aquele pensamento vai te trazendo uma obsessão simples, depois já juntam outros espíritos ali para ajudar aquele que estão na mesma sintonia e você está colaborando com seus pensamentos, você não está limpando os seus pensamentos. Botei no grupo essa semana aquela foto de um cérebro e a pessoa varrendo o cérebro, né? O que falava? Toda cura, ela começa por uma faxina nos seus pensamentos. Todo processo de cura começa por uma limpeza nos pensamentos. Então, se nós não educarmos o nosso pensamento, nós podemos ir em 200 casas espíritas ou frequentar uma casa espírita há 30 anos. Nós não vamos conseguir nos livrar de processos obsessivos se nós não fizermos a nossa parte, que é justamente educarmos os nossos pensamentos, nos policiarmos. Eu estou sentindo algo, eu estou pensando algo que está me dando um sentimento ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Elevar meu pensamento, uma oração, buscar uma outra sintonia. E aí, a cura da obsessão está nas minhas mãos, porque se eu não quiser me curar, quantos espíritos, nós vemos casos disso, que a pessoa passa por um tratamento de desobsessão na reunião mediúnica, e aí depois tem o relato daquele espírito obsessor de que ele já quis largar a pessoa, mas a pessoa chama ele. As atitudes da pessoa, o comportamento da pessoa, o obsidiado chama. Então, quantas vezes nós não estamos aí com atitudes que acabam chamando, atraindo para perto de nós espíritos que acabam por nos prejudicar? A culpa é nossa. Então, todo o processo de obsessão, seja ele no nível da fascinação, da subjugação, ele começou lá atrás, com um processo de obsessão simplesinho. Eu acordei bem, tô maravilhosa, de repente tô nervosa e já o dia para mim já acabou. O que é isso? Que virada é essa que aconteceu no meu humor? Então, fiquemos atentos. Agora, se eu não me conheço, como é que eu vou identificar? Outra coisa que ele pode fazer, entrega-lhe o conhecimento e a capacidade da mediunidade. Mediunidade, todos nós somos médiuns, como Kardec nos diz, todos somos. Uns em maior, outros em menor grau, mas todos somos. Ah, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não ouço nada. Mas será que você pode falar que até hoje você nunca teve assim uma intuição de fazer alguma coisa? Ah, vou passar por esse caminho, não, vou por aquele ali que é melhor e ali foi melhor. Você, vou fazer isso que fez. Essa intuição, essa inspiração que muitas vezes vem, é um espírito ali te auxiliando, te ajudando. O problema é que como você tem inspirações para o bem, você tem também as inspirações, as sugestões para o mal. Então depende do quê? Do seu discernimento, de saber se aquela intuição é boa ou se é ruim. Aí aquela figurinha, né, do capetinho do lado e do anjinho do outro. Um querendo que você faça, o outro querendo que você não faça. Se você não tem conhecimento, se você não tem uma base moral, uma base do que o Evangelho nos traz, esse manual de instrução que é o Evangelho, então você está sujeito a tomar caminhos equivocados achando que estava fazendo bem. E você acaba a vaca indo para o brejo. Não é o ditado que tem assim, a vaca foi para o brejo, porque você não ouviu a sua intuição. Então, a intuição é uma mediunidade. Outra coisa, concede-lhe o direito à fé raciocinada. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Então, Chico Xavier mesmo falou que se o Espiritismo não tivesse como bandeira a caridade, fora da caridade não há salvação, ele não teria ficado na doutrina espírita. Então, quando você vê falar, fora da igreja não há salvação. Então estou querendo dizer que é a minha igreja que vai salvar. Fora da verdade não há salvação. Estou querendo dizer que eu que sei o que é a verdade. O resto é fake news, né? Eu que sei da verdade. Não, mas o Espiritismo, o que ele fala? Qual que é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, todo o processo nosso de crescimento, ele passa pela caridade. A caridade é o amor em ação. Tem até o grupo lá, né, Padilha, do jantar dos irmãos de rua. É o grupo lá do amor em ação. Caridade é amor em ação. Então, esta fé raciocinada não é aquela fé. Eu acredito na reencarnação porque fui lá no Pão de Luz e eu ouvi falar que a vida continua. Não. Eu falei, mas você não tem que acreditar no que eu falei. Você tem que raciocinar se aquilo que eu falei é coerente, se aquilo que eu falei faz algum sentido para você. E aí você compreende e compreendendo você crê.
Porque você não vai crer no que você não compreende, no que você não enxerga, tá certo? Então a doutrina nos dá essa capacidade de termos uma fé, mas uma fé raciocinada. Outra coisa, auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e tempo. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Alguém tem dúvida disso? Tudo que você emite para o universo volta para você. É igual o bumerangue, né? Se eu tenho um mau pensamento, fulano podia acontecer isso com ele, pode ter certeza que isso volta para mim. Essa energia pesada, essa energia densa, negra, aí volta para mim uma dor no estômago, uma gastrite, uma úlcera, às vezes até um câncer. Se eu sou uma pessoa que tenho muito este hábito de ter raiva, vingança, sentimento de vingança, ódio, não perdoo, adoece, o corpo adoece. Porque são sentimentos tóxicos que acabam contaminando o nosso perispírito, deixando o nosso corpo espiritual completamente contaminado, e essa contaminação ela acaba vindo para o corpo físico. E aí vem em forma de doença. O perispírito expurga essa energia densa, essa energia pesada através do corpo físico e vem em forma de doença. Então, se eu prejudico ao próximo, eu estou prejudicando a mim mesma. Se eu beneficio o próximo, automaticamente eu estou, como Emmanuel disse, o bem que você fizer será seu advogado em qualquer lugar do universo. Fica aí, nós temos a oportunidade de escolher. Outra coisa, garante-lhe serenidade e paz diante das calúnias ou das críticas. Pensemos. Não é fácil, né, a gente ouvir uma calúnia da gente. Ou alguém falar alguma coisa que você não fez. Alguém te julgar de algo que você não é aquilo. Fala que você é uma coisa e você não é. Não é fácil. Mas é aí que está o nosso aprendizado. Se a pessoa está falando que você é uma coisa e você não é, você não tem que discutir com a pessoa para provar que você não é. A sua consciência é entre você e Deus. Então, assim, eu sempre falo, a verdade, ela é filha do tempo. Não tem como você esconder algo que é verdade. A verdade, ela vai surgir sempre. A verdade é filha do tempo. Mas alguém está falando que eu sou isso, isso e isso. Você é? Não. Então, não se importe. Então, Emmanuel falou com o Chico o seguinte, Emmanuel, mas estão falando de mim, estão me ridicularizando, estão falando que eu sou isso ou aquilo. Chico, se alguém estiver falando de você algo que você é, e este algo não é bom, então repense as suas atitudes e procure se tornar uma pessoa melhor. Agora, se alguém estiver falando de você algo que você não é, então não se importe, porque você não é. Para que você vai ficar se justificando com o outro? Mas é aí que está nosso autoconhecimento e o nosso controle emocional. De nós sermos muitas vezes criticados e conseguirmos nos calar. Você não tem que gastar vela com defunto ruim. Não tem um ditado assim? Você está gastando vela com defunto ruim. Você está querendo argumentar com alguém que não está afim de te ouvir. Só está afim de enfiar o dedo na ferida ali. Então, nós é que damos a oportunidade do outro nos machucar. Não é mesmo? Ensina você a considerar adversários por instrutores. Veja bem, todas aquelas pessoas que atravessam o nosso caminho e que nos colocam, e que nós nos colocamos em uma situação difícil, são professores. São o nosso personal trainer. Aquele parente difícil, aquele cunhado que você não suporta, que chega na sua casa, abre a geladeira, pega a cerveja, né? Fica lá, cunhado, churrasquinho aí, bate nas costas, depois deita no sofá da sala e fica lá o tempo inteiro enchendo o saco, pedindo a cervejinha. Esse é o seu calo, preste atenção. Ele está te ensinando a ter paciência, a tolerar, a agir com educação, a não se desequilibrar por causa desse infeliz. Porque às vezes por causa de um bebum, você age pior do que o bebum, porque você perde o controle. Sendo que quem está ali sem condição de ter, sem noção nenhuma de consciência é o bebum, e você é que perde o seu controle. Então, vocês estão compreendendo como que o autoconhecimento é importante? Porque ele vai te trazendo um autocontrole. Não, Marquinhos falou isso aí para me irritar. Mas eu não vou me irritar com o que o Marquinhos falou. Porque o que ele falou não procede. Né? Falou que o Jaime, meu marido infeliz, não é o mais feliz do Vale do Aço. Para me irritar. Só que eu sei que não é verdade, então eu não ligo, não vou revidar. Né, Marquinhos? Outra coisa, explica-lhe que por maiores que sejam as dificuldades exteriores,
Intimamente você é livre. Olha, gente, para melhorar ou agravar a própria situação. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo suas obras. Então, é você que decide se você vai agravar ou se você vai melhorar a situação. Tem aquela história, né? Não vou contar que ela é um pouco longa, mas o cara de manhã, o pai tomando café, e aí o menino chega para dar um abraço nele e entorna o leite nele, né? E aí ele tem duas saídas ali. Xingar, bater no menino, colocar o menino de castigo, porque vai chegar atrasado do trabalho, vai ter que trocar de roupa, e pá, faz aquele escândalo, pronto, acabou com o dia do filho, acabou com o dia da mulher, que ficou ali triste, com a briga do pai com o filho, chega no trabalho, tá nervoso, tá estressado, tudo que ele fez ali contribuiu para que ele explodisse, né, de raiva, de intolerância. Ou então ele pode, meu filho, o menino foi dar um abraço, então pega um pano, vai lá, limpa, vai lá trocar de roupa, sai, beleza, e cuidar para não acontecer de novo. Não está nas nossas mãos decidir com o que nos trazem? Então, quando alguém te traz um presente, é você que decide se você vai receber esse presente ou não. Se alguém chega para você mal-humorado e está a fim de estragar o seu dia, você decide se você vai aceitar o mau humor dele ou não. Se é ele que está mal-humorado, é ele que está desequilibrado, não é assim? Você mantém o seu equilíbrio, a sua serenidade. Fulano acabou com o meu dia. Não, fulano acabou com o seu dia. Você é quem escolheu deixar o fulano estragar o seu dia. Porque você pode escolher não se atormentar pelo que aconteceu, pelo que o outro falou. Tudo está nas nossas mãos, tá vendo? O que o Espiritismo faz por nós, Marquinhos? Vira gente, Marquinhos, aprende, é isso aí, viu? Vamos lá, olha lá que bacana, tá acabando. Nos conforta quando informa que... Olha o que ele nos informa. A ninguém... essa frase é muito linda. Olha lá, Chico aí, ó. A ninguém é permitido voltar para modificar o começo, mas a todos é permitido partir de agora, a partir de agora, e construir um novo fim. Então, tudo que eu fiz até, estava errado, não tem problema. É como Jesus falou com a samaritana, é como Jesus falou com a Madalena, é como Jesus falou, né, com a mulher que estava sendo apedrejada. Vá e não peques mais. É dali para frente. Senhor, mas eu fiz isso de errado. Daqui para frente não faça mais. Agora o que você fez de errado, vai chegar o momento da reparação, né, a expiação, a reparação. Você vai saldar esta dívida, porque o que nós fazemos de errado, nós temos que reparar. Vai chegar o momento, mas que daqui para frente você não erre mais. Que daqui para frente você não agrave mais a sua situação. Ficou claro isso, gente? Tranquilinho? Tranquilo, Silvio? Yes. Ó, só botar você mais urgente para conversar, viu, bebê? Ó. Então, gente, eu vou cantar para vocês. Nós vamos cantar, quem conhece, essa música do Carlinho Conceição. Esse cara, ele é muito, muito legal. Essa música, se vocês olharem a letra dessa música, Santa Casa Santa, ela fala exatamente o que é a casa espírita. Olha bem, ele fala que nessa casa ele encontrou uma saída, ou seja, quando ele encontrou o espiritismo, ele viu uma saída. Não é o que nós falamos o tempo inteiro aqui, que o espiritismo nos mostra? Nessa casa de amor, quando ele começou a trabalhar nas benesses do labor, ele cicatrizou as feridas. Aquela depressão, aquela angústia que ele sentia, aquele sono desequilibrado, tudo aquilo foi resolvendo, foi equilibrando. Então ele fala, olha, nessa casa de oração pratiquei o evangelho, nesse pouso espiritual eu conheci a vida real e rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras, água da fé, religar e religuei a casa quando é santa. Então, o que é a casa espírita? Um posto de emergência. É um hospital de almas que dissipa dores, transcendentes traumas. Quantos traumas são tratados aqui na casa espírita? Porque a casa espírita vai além, transcende. Não está tratando aqui apenas o corpo, não está tratando aqui apenas esta encarnação, apenas o seu espírito. Muitas vezes você está num processo obsessivo e a casa espírita auxilia, tratando também aqueles obsessores que estão a te perturbar. E se você faz direitinho o que é orientado a fazer, você se liberta daquele processo.
Então, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Então, olha bem, eu acho que é uma música muito linda para a gente encerrar justamente com este tema, né? O que o Espiritismo pode fazer por você. E eu espero que vocês tenham, assim, uma infinidade de itens para dizer assim, faz isso, né? Nós apresentamos aqui uns 15, que cada um consiga colocar ali pelo menos uns 30. Mas se alguém colocar só um, já está valendo. Que seja aquele um assim, me tornou uma pessoa melhor. Pronto, aí fechou. Né? Então, se nós estivermos numa religião, seguindo uma religião que ela não faz com que nós sejamos melhor do que há 2, 3 anos atrás, nós não estamos conseguindo uma mudança, repensa, porque de repente você está na religião errada. Porque a casa de oração, ela precisa fazer essa transformação, ela oferece essa transformação ao cristão. E é necessário que o cristão esteja com o coração aberto para modificar em si aquilo que ele atrai de dor, de sofrimento, pelas próprias mãos, pelas próprias atitudes. Então, não há castigo, não há recompensa. A lei divina, ela nos dá apenas, são as consequências. Ela nos dá a oportunidade de arcarmos com as consequências das nossas escolhas. É isso, gente. Palma para a doutrina espírita, o nosso pontinho de luz, né? Então, meus amigos, minhas irmãs, né, meus irmãos, muito bom podermos ter esses momentos num mundo que nós estamos vivendo, momentos tão difíceis, de tantas tribulações, de tantos desafios, mas na certeza de que Deus está a nos sustentar, a nos instruir, nos orientar. Temos Jesus como governador espiritual do planeta, temos Ismael como guardião do nosso Brasil, temos a fé, temos o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. O que nos falta? Só trabalhar. Vigiar, orar e trabalhar. Então, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Por isso que a dele é muito chata, fica lá no WhatsApp. Por favor, dá seu like, compartilha, divulga o vídeo. Por quê? Porque é mais e mais pessoas que vão. Só para vocês terem uma ideia, aquele vídeo de ontem do bem e do mal sofrer, tinha 15 visualizações, já está com mais de 60 de ontem para hoje. Porque eu dei aquele toque, gente, vê aí, divulga. Então você vai levando o conhecimento, né? Um conhecimento muito precário, mas enfim, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então você vai levando esclarecimento às pessoas. E isso a doutrina espírita realmente fala que é a maior caridade que nós podemos fazer por ela. Então, obrigada a todos pela presença, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. E vamos cantar o nosso momento agora de oração. Vamos lá, gente, cantar para o nosso querido e amado Bezerra de Menezes. Não me canso de cantar. A gente sente tanta presença da equipe de Bezerra aqui. Você vai falar assim, mas você acha que Bezerra de Menezes vai estar aqui? Muitas vezes sim. E quando ele não está, com certeza, onde ele estiver, ele entra em sintonia com a nossa vibração, com a nossa oração, com essa nossa energia. Lucas, médico de homem e de alma, né? Lucas esteve aqui, Lucas está presente, a equipe espiritual que trabalha, a falange de Lucas, está presente porque é uma casa de oração onde buscamos ali o fortalecimento da nossa alma, o conhecimento, onde buscamos tranquilizar, onde buscamos a paz. Então Jesus disse, gente, não fui eu que disse, foi Jesus, pedi e obtereis. Então vamos entrar agora neste momento maravilhoso de oração, e Deus conhece as nossas necessidades, e cada família aqui representada que possa receber estas bênçãos, que a espiritualidade amiga possa visitar os nossos lares e que estejamos todos em sintonia com o nosso Mestre Maior. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo
põe as nossas dores aos pés de Jesus. Ó Maria, obrigada por essa luz, obrigada por estar sempre rogando ao seu Filho, ao Pai amado por todos nós, pois sempre rogamos a vós, ó Maria, neste momento tão sublime em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, neste ponto de luz, todos reunidos de coração a coração, nessa busca incessante que temos todos os dias de entender e compreender a necessidade de trazer os ensinamentos do Cristo para os nossos momentos, para o nosso dia a dia, de entendermos que aqui encontramos o bálsamo, mas também possamos levar para nós, em todos os lugares que formos, quando temos a certeza deste caminho de fé, deste caminho reto que estamos propondo. No nosso projeto reencarnatório, prometemos de cumprir com exatidão, com esforço, com a esperança da certeza de um futuro melhor. Viemos consertar o que fizemos de errado e neste momento vamos ter a esperança nessa caminhada junto de Jesus, que não vamos mais errar, que vamos fazer as escolhas melhores, as assertivas. Vamos entender e compreender que o nosso manual está conosco, o nosso Evangelho, a nossa consciência, pois o Cristo está falando o tempo todo, está o tempo todo colocando essa luz à nossa frente, para nós termos a certeza dessa entrega do nosso caminho. Todos nós viemos aqui pedir para termos este bálsamo, deste alívio para os nossos momentos difíceis, para os nossos momentos alegres. E nessa certeza que somos amparados. E quando nós temos voltado para Jesus, tudo é fácil, tudo suportamos, tudo entendemos, tudo compreendemos. E possamos fazer aquilo que o Cristo nos prometeu, que Ele vai dar a casa para nós, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É entregar neste caminho junto de Jesus, lembrando sempre do que Ele falou, amar ao Pai sobre todas as coisas, amar os irmãos como a nós mesmos, e não fazer com os nossos irmãos o que não gostaríamos que fizesse conosco. Então, neste momento, irmãos, vamos lembrar disso e levarmos para todos os momentos da nossa existência o quanto precisamos de doar, de amar, de fazer a caridade, de nos esforçarmos junto de Jesus, pois só assim conseguiremos curar o nosso corpo, a nossa alma, limpar a nossa mente, o nosso espírito e mantê-lo neste caminho de luz, porque Jesus, Ele coloca essa luz o tempo todo perto de nós e muitas vezes é nós mesmos que fechamos os olhos e muitas vezes é nós que nos afastamos. Então precisamos de ter neste momento a direção na luz, pois o Pai está de braços abertos todo momento para nos receber. Que nós possamos ter essa bandeira em nossa vida: luz, paz, amor, caridade e a certeza do caminho de luz junto de Jesus. Gratidão, espiritualidade amiga que nos assiste. Gratidão, ó Pai. Gratidão a todos os trabalhadores dessa casa e a todos aqui presentes. Todos que vieram para o tratamento do corpo e do espírito. Todos nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Que a paz seja sempre, sempre nossa companheira para fazermos as escolhas assertivas, com muito esforço no amor do Cristo. Que a paz e a luz estejam conosco
hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria no coração, muita gratidão ao Pai que nós encerramos esta atividade. Marquinhos, acende a luz aí, por favor. Quem chegou depois do horário vai aprender para que cantemos juntos o hino do nosso ponto de luz e possamos voltar para casa com a musiquinha chiclete. A musiquinha aqui fica da mente, ó, vamos lá, ó, todo mundo. Quem não cantar não vai pro céu, tá? Ó, vice? Vamos lá. Você viu, Cleiton? Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Agora vocês vão virar para trás, cumprimentar um ao outro, que tem gente que nem sabe quem vem no ponto de luz. Enquanto eu canto, por favor, cumprimenta o seu colega de trás. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Isso, gente, um ponto de luz no horizonte, que seja esse nosso ponto de luz, esse oásis,